Professor, uma boa noite para você, sempre bom tê-lo aqui com a gente. Olha, eu quero começar falando justamente sobre esse movimento da Europa e também dos Estados Unidos, que deixaram claro que querem que a Ucrânia ganhe a guerra, inclusive que vão ajudar para que isso aconteça. Como é que o senhor avalia esse movimento, professor? Será que não chegou muito tarde? Boa noite, Elias. É uma satisfação estar de volta. Infelizmente, para continuar, falando desse conflito que já chegou ao dia 70, né? E não tem imagem para acabar, por mais que o Papa Francisco tenha dito nessa entrevista recente que ele teve notícias de que no dia 9 deve ter o fim. Essa ajuda militar da União Europeia, né? De países da União Europeia e dos Estados Unidos, ele chegou semana passada com armamento pesado para dar à Ucrânia chance de atacar e retomar parte do seu território. Certamente chega aí num momento claro de que se deixasse desamparado a Ucrânia, a Rússia não abandonaria o seu esforço e que precisaria sofrer ainda mais perdas para que voltasse atrás, né, ou talvez remanejasse as suas tropas. Certamente a situação da Ucrânia vai exigir uma reconstrução muito grande quando o conflito acabar, mas o compromisso dos Estados Unidos sozinho já é um claro sinal de que aquilo ali é uma guerra generalizada, já com os 50 bilhões de dólares comprometidos, foi o equivalente ao que os Estados Unidos usou no último ano na guerra do Afeganistão. Então, é de fato um volume de guerra geral. Agora, professor, de que maneira esses dois países, né, tanto a Rússia como a Ucrânia, estão lidando com o conflito atualmente? Elias, é uma situação um tanto quanto complexa. O governo da Ucrânia sabe que não tem o controle total do território e que depende de armamento estrangeiro, continua usando de todas as ferramentas midiáticas e também os instrumentos internacionais para levantar a moral e chamar a atenção das atrocidades que porventura estejam sendo cometidas pelo governo russo, que contesta, né, essas alegações, mas as imagens e os relatos são incontroversos. É um tanto quanto complicado negar essa situação, e a população ucrânia se vê totalmente à mercê do que o governo russo bem entende. Por mais que ele tenha feito um foco em ataques no leste, ele continua atacando infraestrutura ao redor de todo o país, alegando que considera que qualquer linha de abastecimento que venha do ocidente é alvo de ataque. Portanto, em especial, estações ferroviárias e rodoviárias têm sido alvo nesses últimos dias, fazendo com que a população tenha qualquer imagem de vida normal totalmente prejudicada e está realmente ansiosa por um futuro minimamente estável, o que não parece que existirá. Agora, professor, os ataques ucranianos também a navios, tanques russos, mostram que a Rússia tenha talvez subestimado o exército adversário, correto? Pois é, a gente não pode chamar só o exército ucraniano, eles contam também com forças paramilitares que foram incorporadas à segurança nacional, é um pouco diferente de como funciona no Brasil, além de armamento que tem fluído constantemente do Ocidente. Então, o armamento próprio da Ucrânia não seria suficiente para esse tipo de mobilização. A Ucrânia tem contado com novas ferramentas, por exemplo, os Estados Unidos, que reestabeleceu uma de empréstimo e aluguel de armamento, inclusive abdicando da necessidade do governo que recebia essa ajuda de custear o transporte, permitindo então que a Ucrânia tenha armamento em pé de altura, né, de conseguir derrubar armamento tecnológico russo. De outro lado, como o governo russo havia declarado que estava fazendo uma operação militar especial, eles têm lá na legislação doméstica deles, né, da legislação russa, limitação da quantidade de tropas que podem empregar e inclusive o tipo de armamento. Notícias são de que talvez essa postura mude ainda essa semana com uma declaração formal de guerra. Professor, inclusive falando sobre o Papa Francisco, a fala dele soou mal em alguns países europeus. Como é que o senhor avalia essa tentativa de negociação do pontífice? Afinal de contas, ele também já chamou o conflito de guerra, que é algo que desagrada a Rússia, e agora também com essa fala sobre, as fronteiras e tudo isso que tem acontecido lá na região.
Pois é, ao chamar de guerra antes de ter a declaração formal, isso pega mal do lado do Vladimir Putin, porque mandaria uma mensagem interna da Rússia que ele poderia convocar conscritos e reservistas, o que não aconteceu ainda, mas pode ser que venha a acontecer. Por outro lado, o pontífice, ele tem uma dupla função. Ele é chefe de Estado e, portanto, como presidente do Brasil ou de qualquer outro país, tem aí essa responsabilidade de contribuir com o mundo inteiro, de evitar conflitos e tentar acabar com os que estão em andamento, mas ele também é chefe da Cúria Romana e, como representante da Santa Sé, tem uma meta histórica a ser resolvida, que é a cisma do cristianismo. Em especial, por mais de 1000 anos, a chefia da Igreja Católica não se encontrava com a Igreja Ortodoxa Russa. E isso aconteceu nesse século, num encontro que aconteceu em Cuba, 7 anos atrás, e estavam inclusive em planejamento de encontrarem tanto o Papa Francisco quanto o líder da Igreja Ortodoxa, o Kirill, em Israel, em Jerusalém, em julho próximo. Mas esse encontro foi adiado, mas ele tem esses compromissos internos da Igreja. Mas do outro lado, toda a população cristã católica, e em especial os 6 milhões que estão na Ucrânia, não estão lá muito satisfeitos com esse linguajar dúbio, diplomático, que o Papa tem por obrigação do histórico, como chefe da Santa Sé, de adotar. Assim como outros povos católicos, você bem comentou, a população da Polônia também anda um tanto quanto insatisfeita com isso. Professor, para a gente concluir esse assunto, há a expectativa de que a Rússia declare guerra à Ucrânia no dia 9 de maio, embora o Papa tenha afirmado, na verdade, que não seria isso, que as tropas russas estariam aí finalizando esse conflito. O que isso significa? O dia 9 representa o tradicional dia da vitória da Segunda Guerra Mundial. Então há certamente um desfile que será grandioso em Moscou e uma expectativa de declaração, no mínimo, de alguma vitória. Provavelmente esse cessar-fogo ali em Mariupol para tirar os últimos civis pelas próximas 72 horas vão permitir um último ataque e captura do batalhão Azov, aquele grupo que a Rússia considera terrorista. Pela legislação internacional, a Convenção de Genebra, pouco importa e todo o conflito está regulado pelo direito internacional, portanto, podemos dizer de abuso. Mas internamente da Rússia, a declaração formal vai permitir uma economia de guerra, a convocação de reservistas e, portanto, uma chance da Rússia de jogar mais poder de fogo na Ucrânia e, quem sabe, sendo uma declaração formal, ter uma justificativa, inclusive, no futuro de anexar eventual território que ela conquiste e consiga em negociação diplomática que a Ucrânia ceda. Excelente, professor. Peço para continuar com a gente. Daqui a pouquinho eu volto a te chamar.